nome é Karina, eu sou advogada, moro em Brasília. Fiz aqui na Índia durante essa viagem aniversário, fiz 48 anos. A minha ideia de vir pra cá partiu, na verdade, de uma vontade de resgatar uma experiência que eu já tinha tido há muito tempo atrás, há 20 anos, quando eu vim pela primeira vez para visitar um primo que morava aqui, era diplomata, e foi uma viagem completamente inesperada que eu fiz a convite. Eu nunca tinha realmente me planejado para vir, eu era muito nova, estava vivendo um outro momento na vida, e essa viagem realmente me trouxe muitas perspectivas diferentes de vida, e eu digo que foi um ponto de mudança, realmente de reflexão, e desde então eu tenho vontade de voltar. E agora eu tive condições, tinha uma grande amiga minha que também compartilhava comigo essa vontade de vir, e a gente combinou, assim, realmente assim, não foi nada planejado de muito tempo, foi uma coisa que deu certo. Eu convidei minha mãe, ela topou, convidei uma outra amiga de trabalho, ela topou na hora também, e a gente veio parar aqui na Índia. Bom, a minha expectativa inicial, eu acho que era estar aqui de novo, já mais madura, depois de muita coisa que aconteceu, partindo justamente de tudo que eu vivi da primeira vez que eu vim. Então, eu aprendi a meditar, eu comecei a buscar muitas experiências de evolução, de reflexão, e eu queria entender como que eu ia sentir a Índia depois de tanto tempo. E justamente cheguei no mesmo lugar que eu estive há 20 anos atrás, que foi em Delhi. São 20 anos, então obviamente a gente não espera encontrar um lugar, né, do mesmo jeito de quando a gente partiu há 20 anos atrás, mas de certa forma eu tinha assim uma ideia de que não teria tido tantas mudanças, justamente por conta dessa cultura muito tradicional da Índia. No entanto, de fato, eu vi uma Índia muito diferente da que eu tinha visto há 20 anos atrás. No sentido assim de cidade mesmo, de repente muito mais, sentir muito mais a interferência do Ocidente, da cultura ocidental, que antes não tinha. Mas a essência continua a mesma, né? As pessoas continuam as mesmas, assim, com uma gentileza absurda, uma felicidade que é genuína, uma alegria que está estampada nas cores, na beleza das paisagens, dos monumentos. A minha primeira impressão de quando eu cheguei realmente foi de estar de volta para um lugar que eu guardo com muito amor e carinho no coração. Realmente foi uma busca que a gente vinha fazendo, eu e essa minha amiga, no Instagram, mas uma busca muito aleatória, mas até por conta dela mesmo, de entender o que ela queria vir conhecer na Índia, qual era a ideia que ela tinha de viagem, porque eu já tinha tido essa experiência anteriormente. A gente se inscreveu em alguns Instagrams, porque os pacotes, na verdade, os programas são mais ou menos prontos, então os grupos abrem para inscrição com um certo tempo de antecedência, e a gente já tinha se inscrito em alguns, e quando abriu o da Tchaló Viagens, a gente confirmou a live, né, para entender como que era realmente o programa, como que era a proposta deles. E aí foi nessa primeira conversa que a gente se decidiu. Realmente, assim,
A Letícia passa muita confiança, ela tem realmente uma experiência de uma pessoa estrangeira que veio para a Índia, que conseguiu ultrapassar todas essas barreiras culturais para entender o que de fato é encantador e o que realmente arrebata quem está pronto para vir e experienciar isso sem preconceito, sem nenhuma ideia de que, enfim, que a gente ouve tanto falar, né, que são negativas a respeito da cultura, das religiões, do povo. Então foi uma afinidade muito grande que a gente teve com ela e a gente sequer chegou a participar das outras que abriram depois, e a gente já se decidiu realmente a vir com a Tchalô Viagens. Desde que a gente chegou, a gente foi recebido com todo carinho e atenção. Eu tinha essa preocupação de estar fazendo essa viagem com a minha mãe, então realmente eu precisava ter uma segurança e um apoio que me deixasse tranquila, né, com relação a esse período aqui, porque a gente sabe que tem muitas diferenças, né, culturais, de culinária. E ela sendo uma pessoa já mais de idade, isso poderia realmente afetá-la de uma forma que pudesse, né, colocar em risco o bem-estar dela e o grupo, né, de que a gente combinou de fazer essa viagem juntos. Então a gente chegou de madrugada, tinha uma pessoa lá esperando a gente com um sorriso enorme no rosto. A gente teve alguma dificuldade de espera com relação ao chip no aeroporto, ao saque de dinheiro, e essa pessoa esteve com a gente o tempo inteiro, ajudando, apoiando. Para sair do aeroporto também tinha o motorista maravilhoso, uma pessoa querida que acompanhou a gente durante todo o período. E depois disso também o Pi esteve com a gente em todos os momentos, todos os passeios. Então, assim, em momento algum a gente sentiu que estava sendo direcionado para fazer coisas que de repente a gente não estivesse à vontade, não estivesse se sentindo bem. Era sempre tudo feito de forma muito democrática, atenciosa. E é isso, acabou que na verdade o grupo não era só nosso, o Pi integrou o nosso grupo, a Carol, que também já estava na Índia e veio fazer esse passeio com a gente. E foi uma delícia, assim, não tenho o que falar sobre essa integração e o acompanhamento que a gente teve durante esses 12 dias aqui na Índia. A gente visitou lugares incríveis, templos, monumentos, restaurantes, passeios comuns, lojas. Então cada momento tinha o seu ponto, a gente se divertia, a gente tava junto. Então foi tudo muito especial. Mais um passeio que sequer estava no programa, que foi uma decisão que a gente tomou assim, enfim, sem pensar muito, porque teve a oportunidade. Foi em Rishikesh, eu e a Carol decidimos fazer o passeio que era o rafting no Rio Ganges. Foi simplesmente incrível, assim, tudo foi uma surpresa e foi mágico. Eu realmente nunca tinha visto uma água daquela cor e jamais imaginei que o Rio Ganges pudesse ter uma água de uma cor tão linda, um azul tão transparente. A paisagem era simplesmente maravilhosa. A gente tinha um canyon e ashrams no alto das montanhas, e a gente descia o rio e eu via os mantras sendo entoados desses ashrams e aquele silêncio e passarinhos. Então foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. A gente mergulhou no Rio Ganges, eu não imaginei que eu faria isso, porque a gente tem uma ideia completamente diferente lá no Brasil. A gente só tem aquela ideia realmente, né, daquele caos de Varanasi, o rio com aquela água turva e a ideia de corpos e tudo mais. E não é só isso, o Rio Ganges é muito maior que isso.
Mas o fato dele ser sagrado a gente realmente não tem como contestar, porque eu senti isso de corpo e alma nessa experiência. Então eu considero que esse realmente foi o ponto alto da viagem.